Josué capítulo 1, versos de 1 a 18. Leiamos todos a uma só voz. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Homens, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuir. Mulheres, crianças, alto. Oficiais, todos, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente sê forte e corajoso.
A igreja pode assentar-se. Olhando aqui esse texto, nós imaginamos o seguinte: é possível uma pessoa ter receio de cumprir aquilo que Deus falou? Você consegue imaginar Josué? Ele está ali e ele ouve Deus falar claramente a ele. E Deus fala tudo o que ele tem que fazer. Se fosse você, você se deixaria levar por alguma dúvida se é o próprio Deus que está falando com você? O que você acha? Não. Se é o próprio Deus que está falando, cumpra-se, não é isso? Não é verdade? Mas vamos ler aqui, gente. Sucedeu depois da morte de... Quem é Moisés? Servo do... E ele serviu ao Senhor de que forma, gente? Vamos historiar? Aquele menininho que nasceu em um período que o Estado egípcio disse que não podia nascer hebreu homem, lembram? Aí foi posto num cestinho, todo calafetado, e aí a filha de Faraó, a criança vai até onde ela está tomando banho com as suas servas, aí a filha de Faraó finge que não está entendendo nada, como se Moisés fosse a única criança que fosse posta no rio pelos hebreus. E aí a filha de Faraó então resolve, dali a 7 anos, adotar aquela criança. Essa criança, durante esse período, é cuidada pela própria mãe e pela irmã. E aí se passam os anos, esse homem cresce entre os egípcios, mas ele é hebreu. E quando ele vai percebendo como o povo hebreu é tratado, ele um belo dia, ao defender um hebreu de um egípcio, ele mata esse egípcio. Então ele foge. E ele passa anos em ostracismo, trabalhando no deserto, até que de repente Deus lhe aparece, através da visão de uma sarça ardente, e diz somente isso, que ele tem que voltar de onde ele saiu há uns 40 anos, para tirar aquele povo daquela escravidão. E ele diz: olha, eu até posso fazer, mas eu sou gago, eu preciso de alguém que na hora que eu trave, fale por mim. E Deus diz: chamarão teu parente, vai lá vocês dois. E qual que é o seu nome para que eu possa anunciar aos egípcios? Ele diz: Moisés, eu sou. Ah, então seu nome é Deus, eu sou. Aí Deus nem quis discutir. Vai, Moisés. Moisés se apresenta ao faraó e as pessoas se perguntam, né? Como é que um homem que está vivendo no deserto há 40 anos consegue adentrar e ter acesso ao faraó? É claro que ele tem acesso, ele é meio irmão do faraó. Foram criados juntos. E ele chega para o seu meio-irmão e diz o quê? Reacende uma questão crucial entre irmãos em relação à sucessão. Irmão que é filho de rei tem sempre o pensamento: quem vai ficar no lugar do pai? Não só de rei, né? Até nas nossas casas é assim, né? Mas vamos pensar aqui em termos de monarquia. Quem vai ficar no lugar do pai? Quem é o filho que papai vai preferir que herde o trono, que herde a cadeirinha, que fique com o controle remoto na mão? E aí Moisés retorna e basicamente é o seguinte: eu não vim para disputar o reino, mas tem um porém, eu vou te dar um baque, porque eu vou levar toda a tua mão de obra comigo. Olha isso. E aquele meio-irmão, Faraó de Moisés, Faraó dos egípcios, a Bíblia diz, conquanto os egípcios na época, pasmem, fosse um povo muito educado, muito avançado, mas a Bíblia diz que aquele irmão, o Faraó, ele só engrossa com os hebreus porque Deus estava endurecendo o coração dele. Mas se você for pegar a trajetória dos egípcios até aquele momento, é um povo hipercordial. Abraão mente para os egípcios, o faraó não faz nada. Lembram disso? Não faz nada. Você tem José, que quando tem contato com o faraó, o que o faraó faz com ele?
Se você acha que esta visão vai se concretizar, você quer assumir a direção desse teu sonho? E José diz: pode deixar comigo. E Faraó entrega o poder do reino para um hebreu. Esses são os egípcios até aqui. Quando surge uma criança, um hebreu, dentro de um cestinho, que é só pegar e matar ou deixar seguir seu curso, que vai morrer no caminho, o que a filha de Faraó faz? Dá para cá que eu vou criar. Esses são os egípcios. E eles são tão bons, são tão avançados, são tão evoluídos, que o autor tem que deixar claro: olha, o Faraó só agiu assim com o povo hebreu, que Deus estava endurecendo o coração dele. E a palavra do Senhor diz que Moisés consegue tirar a mão de obra egípcia, os escravos hebreus, do Egito, passam pelo mar, e aí começa uma saga que dura 40 anos, até chegar ao que seria a terra prometida. Só que Moisés morre, olha a terra, mas não consegue entrar, ele morre. E aí, tendo como ajudante também Moisés, cujo nome, também Josué, cujo nome não era Josué, Josué tem outro nome, e esse nome dele é alterado para Josué. Você se lembra qual que era o nome de Josué antes dele se chamar Josué? Isso é pergunta boa, tá, Mateus? Para o galope bíblico. Aí então Josué recebe essa palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E talvez nós pensássemos: não, peraí. Você tinha o cara mais preparado para a missão. Você tinha um cara que desde os 3 meses de idade está no circuito da sobrevivência da vida pela fé. Você tinha um homem mais preparado para a missão, porque ele teve uma educação que nenhum de nós teve. Todos nós éramos escravos. Ele viveu 40 anos na alta corte egípcia. Aí esse homem teve um vacilo, discutiu com o Senhor, e como castigo não entrou. Aí o Senhor perde esse homem e quer me botar no lugar dele. Você não pensaria isso não, gente? Eu acho que Josué talvez tenha sublimado um pensamento desse aí. Mas a palavra ainda continua. Olha o que Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, é o quê? Dispõe-te agora, passa tu e todo este povo, a terra que eu dou a quem? Dou a quem? Igreja, leiamos todos os versos de número 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a quem? E talvez Josué ficasse: poxa, mas espera aí, se o Senhor está me dando, por que eu tenho que ir lá pegar? Ao invés do Senhor avisar para a gente que nós temos que ir lá pegar, não é só falar para eles que eles têm que nos dar? Porque se eles ouvirem o Senhor, está resolvido, né? Quem que te ouve e permanece brigando? Não faz sentido. Mas ele não está em posição de debater. E Deus ainda diz que vai fazer com ele igual fez com Moisés. E se fosse Josué um ser humano comum, talvez ele pensasse: vai fazer comigo como fez com Moisés, que agora está morto e não entrou? Cadê a vantagem nisso? As pessoas acham, quando leem a Bíblia de forma romanceada, que tudo isso é uma saga, uma senda, onde o indivíduo que ouve as coisas, ele em nada questiona, duvida, teme. Não, gente. Os textos bíblicos são extremamente viscerais. Isso aqui é para a gente ler se colocando no lugar e colocando toda a nossa índole. Porque na vida, muitas vezes, nós somos o quê? Pessimistas. Mas quando nós lemos esse texto aqui, nós somos corajosíssimos.
gente não levanta um óbice ao que Deus está falando. Mas no nosso cotidiano, o que muitas vezes nós somos? Pessimistas. Nós somos o quê? Ansiosos. Quando nos fala alguma coisa, isso aqui é um presente para você, vou te entregar quinta-feira. Ah, meu amigo, a pessoa vai infartando daqui até quinta-feira. Aí Deus diz, eu vou te entregar a terra, como eu prometi a Moisés. Aí Deus some. E as perguntas que Josué tem a fazer? E a ansiedade? E ataque cardíaco? E se não obedecer vai morrer? Como é que faz? O texto ainda continua. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso... Olha isso, olha o tamanho dessa terra. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem ter... Acho que aí Josué entendeu por que Deus estava comunicando a eles, não aquele povo, que aquela terra era do povo do Senhor, era dos hebreus. Eu acho que ele entende aqui, que até então, desculpa, não dá para entender nada. Se Deus é Deus, e Ele quer me dar um negócio, Ele diz para mim, Anderson, aquilo ali é teu, eu que estou te dando. Se é Deus que está me dando, por que eu tenho que ir lá e pegar do outro? Não era só Deus falar com o outro, ó, isso aí eu dei para o Anderson, dá para ele. Eu ia receber na mão. Não ia ficar com fama de assassino, nem de ladrão. Até porque eu não pedi, é Deus que está me dando. Mas só que nesse verso aqui de número 5, tem talvez a resposta do porquê que Deus nos manda conquistar e não nos dá na mão. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso... É tudo isso de terra que Deus está dando. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua... Então, embora Deus nos dê coisas, não significa dizer que essas coisas nós não devemos lutar para que elas permaneçam conosco. Então agora dá para entender por que crianças que têm que lutar, batalhar para conquistar alguma coisa, se tornam pessoas mais fortes do que crianças que recebem tudo na mão. Agora começa a ficar claro por que povos que lutaram para se estabelecer em uma região são povos que têm maior patriotismo do que outros povos que simplesmente herdam coisas e circunstâncias e não batalharam para nada. Agora faz sentido, porque não obstante Deus entregar a terra, era a responsabilidade daquele povo preservar aquela terra, porque por mais que viessem inimigos, ninguém iria resistir a eles, mas eles precisavam aprender a preservar o que era deles. E a partir do verso de número 6, há duas frases, duas palavras que se repetem o tempo todo. Verso de número 6, o conselho, a ordem imperativa que Deus dá a Josué. Todos, ser forte e... Verso de número 7, tão somente ser forte e muito... Verso de número 9, não te mandei eu ser o quê? Forte e corajoso. Queridos, por que Deus não diz a Josué, tenha fé? Hoje, quando alguém conversa com você, quando você pede conselho a alguém, as pessoas não dizem para você ter fé? Não é verdade? Mas alguém manda você ser forte? Alguém chega para você e te dá um choque de realidade e manda você ser forte? Manda você parar de chorar porque você não é mais criança? Manda você se levantar porque você não nasceu para ficar no chão? Alguém faz isso? Mas nós ouvimos esses conselhos. Tenha fé, o melhor Deus vai te dar. Tenha fé, Deus tem um plano para você.
O melhor de Deus Ele já me deu, Jesus de Nazaré. Melhor do que Jesus não tem mais nada. Deus não tem plano para mim, quem tem plano sou eu que planejo, porque eu não tenho poder para executar sem passar por ninguém. Deus não planeja nada para mim, Deus decreta para mim. Deus não planeja, Deus define. Como é que Deus faz planos? Deus pega papel e caneta, escreve num papel em branco, com um lápis, porque vai que dá errado e tem que apagar? Deus define todas as coisas. Deus decreta tudo. E aí você tem Josué recebendo de Deus várias vezes uma palavra: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Esta igreja, nos últimos 2, 3 anos, talvez os diáconos que me corrijam, há 2, 3 anos pelo menos, que nós ajudamos, abençoamos de alguma forma 2 pessoas que se tornaram parte das minhas referências de força e coragem. Nós temos um irmão chamado Ivanildo, que é membro de uma Assembleia de Deus lá na Baixada Fluminense. Ivanildo era porteiro de um prédio onde eu morei. Ivanildo se converte e logo descobre que tem um câncer no reto e passa pelaquela peregrinação no SUS, lá na Baixada, até conseguir fazer a cirurgia. Cirurgia essa que não foi tão bem sucedida. Tem que usar bolsa até hoje, tiveram que reconstruir o canal do reto, agora é ver como é que faz para tirar a bolsa, etc e tal. Uma batalha enorme, dependendo de tudo, dependendo de todos, pelo INSS, ganhando pouquinho, com esposa, com filho adolescente, com uma bolsa que o impede de vir a esta igreja. Um dos grandes desejos do Ivanildo era vir à igreja pelo menos uma vez para conhecer todos aqueles que oram por ele e o ajudam, mas ele não pode, pelo desconforto, pela dor. Por várias vezes esse ano quase morreu, dependendo do SUS, da boa vontade das pessoas que ali estão, assoberbadas por tantos pacientes e poucas unidades de saúde. Mas Ivanildo, toda semana, sobe um monte que tem lá na Baixada, que os crentes autoproclamaram Monte das Oliveiras, e ora pela nossa igreja. E pede para as outras pessoas orarem pela nossa igreja. E às vezes ele me manda áudios das orações, eu só entendo a voz dele, as outras são todas línguas. Quase que eu peço: Ivanildo, se tiver alguém orando aí que interprete, pede para interpretar, para eu mandar para a igreja. Só entendo a sua voz, Ivanildo. E ele sempre ora pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelas mulheres, pelas crianças. Ele ora por todos nós, quase morrendo, sem recursos, todo dia, com um filho adolescente que queria fazer um cursinho de inglês, e ele, no sacrifício, tenta pagar esse cursinho. Dificuldade de ter um celular para o filho poder fazer o curso, dificuldade de ter um pacote de dados para poder acompanhar um culto pela internet, mas todo dia ele manda um versículo e faz uma oração. Aí nós temos um outro chamado André, que eu estava conversando ontem. André é um morenão forte, bonito, que vinha aqui na igreja, colava, quando nós tínhamos banners que ficavam nessa parede transparente, colava aqui, colava no elevador, na porta na parede do banheiro. Todas as áreas que nós temos hoje, banners colados, era o André que colava. Sempre foi muito gente boa, fortão, mas infelizmente foi acometido de um problema na medula, algo raro, e desde a pandemia, eu nunca mais tinha tido contato com o André, e nos últimos 2, 3 anos, ele revelou essa questão na medula, e André teve que reaprender até a ficar sentado. Tudo pelo SUS. E volto a repetir, quando eu falo que é tudo pelo SUS, não estou criticando, entendeu, né? Estou dizendo que é pelo SUS, tá? E se for defender o SUS, rasga teu plano de saúde e passa a depender do SUS, já que tu gosta tanto do SUS. Os médicos ficam ali atolados de pacientes, são poucos os hospitais,
não ganham tanto, não tem tanto material. Esse é o SUS. Isso é bom para você? Não é bom nem para quem trabalha lá, pergunta para eles. E aí você tem quem? Nós, a população, cujo valor é descontado de tudo que nós ganhamos para que nós tivéssemos saúde, educação, segurança e emprego. E, infelizmente, não sei quando que chegamos a ter essas 4 coisas. Fato é que o André, dependendo do SUS para tudo, recentemente, um médico do próprio SUS, conversando com ele, sabe o que disse? Se logo no começo do tratamento você estivesse em um plano de saúde, tratando em uma clínica particular, você já estaria hoje normal. Mas como é por aqui e as coisas são mais demoradas, talvez o seu estado não seja de todo reversível. Um homem que depende do corpo para trabalhar, subir, descer escada, colocar outdoor, cartaz, banner. Nessa história mais recente, estava feliz da vida porque havia conseguido um tratamento através de uma ONG lá na Maré, que estava tratando de pessoas com dificuldades de saúde, entregando óleo canabidiol para que pudessem, aprovados pela Anvisa, pela ANS, etc., para que pudessem tratar da saúde. E no primeiro momento de uso, sentiu-se bem. Mas aí disse que já na segunda remessa veio um produto tão diferente que as crianças até passaram mal. Crianças com autismo, com depressão, com dificuldade de mobilidade, e ele com problema de medula. E o André, com toda essa dificuldade, ele toma 3 remédios para a dor. A vida dele só pode começar meio-dia, porque ele acorda às 9. Mas os remédios deixam ele tão grogue, tão baqueado, que ele só vai ter força para levantar da cama a partir das 11. Para se recuperar da bomba atômica que o remédio faz no corpo, porque só assim ele não consegue sentir dor. Esse homem é auxiliado pela nossa igreja há pelo menos 3 anos, salvo o melhor juízo. E conversando com ele o tempo todo, ele ama o Gilmar, fala de alguns outros diáconos, fala bastante do que vê na igreja pelo culto. E conversando com ele ontem à noite, sobre essa questão do óleo canabidiol, etc., o André diz que um dos sonhos era poder ter força, se desfazer desses remédios, para que pelo menos pudesse estar na nossa igreja às 10 horas da manhã. Um dos sonhos de vida. E aí nessa hora eu confesso a você que me baqueou. Porque eu fico imaginando tantas pessoas que têm saúde, que têm tudo, têm carro, têm dinheiro para Uber, e optam por não estar na igreja. E o cara que está arrebentado na medula, fazendo fisioterapia para conseguir ficar de pé. O sonho dele era não depender de remédio para dor, para 10 horas da manhã estar sentado aqui conosco. Esses 2 homens, nesse ano, fizeram parte das minhas referências para esses 5 conselhos que nós vemos na Escritura, que para Deus são imperativo para Josué. Deus fala para Josué, seja o quê? Seja espiritual, não é isso? Seja espiritual, seja um homem de oração, seja um estudioso da lei, não é isso? Mas é o que nós ouvimos no dia de hoje. Mas Deus diz para Josué, seja o quê? Casaque, seja forte. Do original hebraico, casaque, que não apenas é força no sentido de levantar alguma coisa pesada, mas casaque significa, sabe o quê? Apoderar-se. Vai lá e toma. Fortalecer-se, ser obstinado, ser conquistador.
que Deus está dizendo para Josué? Eu te dei. Já que eu te dei e já é teu, então vai lá e pega o que é teu, porque sou eu que estou te dando. Se sou eu que estou te dando, é tua obrigação ir lá e pegar, porque quem está te dando sou eu. Você ouve alguém te aconselhar nisso? Você já reparou como os nossos aconselhamentos, muitas vezes, aconselhamentos que damos uns aos outros, são inócuos? Que saudade da época que você chegava com um ataque de ansiedade, desesperado, suando frio, simplesmente ensandecido, preso nas suas próprias visões, e alguém simplesmente olhava para você e te trazia de volta. Simplesmente lembrava a você quem você era. Mas hoje os nossos conselhos nos tiram do nosso próprio corpo. Você está tremendo e a pessoa diz o quê? Tenha fé. O que eu faço com essa fé? Eu paro de tremer? Eu paro de tremer quando eu pego um pedaço de gelo. Aí eu lembro que eu estou preso num corpo. Quando eu molho as minhas mãos, quando eu bato minha mão uma na outra. Aí eu começo a lembrar que eu estou dentro de um corpo. Aí eu começo a me entrar em contato novamente com esse corpo. E aí eu consigo me acalmar, porque eu volto ao que é real. Aí vem Deus e fala exatamente isso. Ô Josué, você tem que conquistar, você tem que se apoderar, você tem que ter força. Presbiteriano da Tijuca, em 2025, coloque na sua lista de propósitos, seja mais forte. Seja mais forte. Certas coisas pelas quais você apanha, já não era mais para apanhar. Certas coisas pelas quais te batem, já não eram mais para te bater. Certas coisas pelas quais você chora, não era mais para você chorar. Certas coisas que hoje te fazem mal, não era mais para você nem lembrar. Seja forte. Olha o teu passado. Quantas coisas Deus fez por você? Quantas coisas você venceu e conquistou? E talvez hoje você se encontre paralisado. E eu não vou dizer para você nessa manhã, tenha fé. Claro que você tem fé. Se você está em uma igreja e a Bíblia está no teu colo, o que é que você tem, amigo? Fé. E no entanto você está assim. Não lhe falta fé, lhe falta força. Lhe falta olhar para alguém, o qual você teve um entrevero e dizer, fulano, o que fez me machucou, que não se repita, porque é daí para cá, e chega, falta isso. Mas você vê os crentes tão milindrados, tão isso, tão aquilo, não posso falar, não posso isso, posso... e vai se sufocando, se sufocando, se sufocando. Não lhe falta fé, lhe falta força. Deus não manda Josué ter fé. Deus manda Josué conquistar. Casaque. Seja forte e seja também o quê? Corajoso. Ametes. Seja não apenas um conquistador, não apenas seja alguém que se apodere, Josué, mas seja alguém corajoso, seja alguém ametes, seja alguém em profundo estado de alerta físico e mental. Dificuldade nossa para cumprir isso é muito simples. A pessoa está em depressão, é crente, está em depressão. O que você diz para ele? Fulano, isso é um tratamento longo. Não é apenas do ponto de vista espiritual, mas é um tratamento progressivo, que pode ser feito por um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Você precisa procurar tratamento. E o que essa pessoa diz para você? Da minha mente, quem cuida é Deus. Mas na segunda-feira ela tem consulta com quem? Com o neurologista. E o neuro olha o que, gente? Fígado. Pâncreas. O neuro olha o quê? Olha o quê? A mente pertence a Deus para o psicólogo. Mas para o derrame, para o AVC, pertence ao neuro. Eis os crentes que fracionam o corpo segundo as suas covardias.
que tem medo que alguém lhe abra as portas da mente para que ele comece a perceber quantos traumas ele tem e por que ele vive a menos em termos de potência em relação aos outros. É o crente que diz que o corpo é templo do Espírito Santo e o corpo não deve ser mexido por nada que não venha de Deus, mas toma remédio para pressão, sem perguntar se quem inventou o remédio foi um crente. Não precisa nessa hora. É o crente que diz que o corpo é templo do Espírito Santo, mas se você disser tem que fazer uma caminhada, tem que fortalecer essas pernas, o que ele diz? Tem que fortalecer o espírito. Idosos que aqui estão, quem tem de 60 para cima, levanta a mão. Levanta a mão bem alto, você consegue. Isso. Primeiro alongamento do dia. Pronto, pode baixar a mão. Idosos, atenção. Teve dificuldade para levantar o braço todo, não teve? A gente brinca, mas teve. Idosos, atenção. Cognição está ligado à saúde, à força nos membros inferiores. Por quê? Não sei, não sou médico, eu só sei ler. E o que eu li dizia isso. Tanto é, e o presidente do abrigo está aqui, pode me corrigir se eu estiver equivocado, tanto é que para entrar em um abrigo, o mínimo que se exige é que o indivíduo seja independente. O que é essa independência? É a capacidade de enxergar? É a capacidade apenas de falar? É a capacidade do tato, de interpretar o que está acontecendo? O que é classificado como independência em um abrigo? Levantar e sentar sozinho. Conseguir caminhar uma distância específica sozinho. A independência em uma instituição que cuida de idosos é atrelada à capacidade dos membros inferiores. Em outras palavras, prevenção de demência, de Alzheimer e etc. e tal, se faz exercitando as pernas. Mas você não ouve isso nas igrejas. Apenas dizem para você, tenha fé. E a palavra do Senhor diz, seja forte, seja corajoso. Corajoso no sentido de estado de alerta físico e mental. Os crentes hoje estão em estado de alerta físico, mas não estão mesmo. O que você vê de pessoas que se dizem evangélicas, não cuidando em nada da saúde? Em nada. É para tomar remédio, mente dizendo que tomou. É para ir no médico, mente dizendo que foi, não foi. Pessoas cuja ansiedade é tão forte, e essa ansiedade, ela desencadeia um processo de querer alimentar-se de forma contínua, e essa alimentação contínua deixa a pessoa às raias de uma diabetes. Mas o crente, ele não quer cuidar do corpo, mesmo que a Bíblia diga que o corpo é templo de quem? Eis o corpo, eis o templo que você está entregando ao Espírito Santo. Você acha que vai ter final feliz isso? Se você não cuidar-se, se você não tratar-se, se você não investir na sua própria saúde, você acha que isso vai dar certo? Você acha que vai ter um final feliz? Vai ter um arco-íris e um pote de ouro no final da tua história de vida, amigo? Idoso não tem para onde correr. Musculação. Só tem um lugar para onde você deve correr: esteira. E sabe por que eu insisto nisso?
É porque, infelizmente, o ser humano é muito egoísta. Nós dizemos que queremos o bem da nossa família, mas quanto sofrimento a gente traz à nossa família quando não se cuida? Quantas coisas sua família podia ter feito e não pôde fazer, por quê? Porque você caiu doente, mas doente de coisas recorrentes, que tem cura e tem tratamento, mas você tem medo. Meu irmão, minha irmã, olha o que diz a Bíblia: seja um conquistador, Josué, e mantenha-se em estado de alerta físico e também mental. Coragem é estar alerta física e mentalmente. Quando você diz fulano, fulana foi corajosa, por quê? Porque se antecipou a fazer algo que todos não conseguiram fazer porque estavam paralisados. O que é a coragem? É a capacidade de fazer quando ninguém consegue. Para você estar nesse estado de alerta físico e mental, você tem que cuidar da saúde, querido. Deus não está mandando Josué ter fé, ser homem de oração, matar 2 novilhos por dia. Está mandando ele ser forte, ser corajoso. Terceiro, ser forte e corajoso. Verso 9. E também não... Verso 9. Também não temas, do original aratz. Aratz, uma palavra hebraica que em português pode ser traduzida como realista, mas tem um significado maior. Sabe o que quer dizer aratz? Não se deixar oprimir. Josué, seja um conquistador, alguém que se apodera. Josué, mantenha-se em estado de alerta físico e mental. Josué, não se deixe oprimir. Aratz, em outras palavras, seja forte, seja corajoso, não temas. O que é o temor? Temor nada mais é quando eu vejo algo que eu não entendo ou eu compreendo e que eu acho mortal, eu me deixo tomar pela sensação de que eu sou mortal diante daquilo. Isso é o temor. Eu olho algo e tenho o quê? Medo. E o que é o medo? É quando eu compro a ideia de que aquilo me faz mal. E aí vem Deus para Josué e diz o quê? Não se deixe oprimir. E ainda há um outro conselho: ser forte e corajoso, não temas e nem ter katat, do original hebraico. Olha que interessante. Seja realista, ou não se deixe oprimir e nem se espante, ou não temas e ao mesmo tempo katat, não se deixe oprimir e não se deixe prostrar. Katat, do original hebraico para o português, não se deixar prostrar. Quantas coisas esse ano aconteceram e você não participou porque você procrastinou, dormiu em cima do assunto, simplesmente deixou para lá. Em outras palavras, você se deixou prostrar. Deus, que é espírito, chama Josué, que é um ser humano. E os conselhos que o Deus Espírito dá ao ser humano é que o ser humano obtenha o melhor da sua humanidade. Dificuldade nossa? Nós que somos carne, queremos algo de Deus. E para querermos algo de Deus, nos apropriamos de algo que é somente espírito, sendo que nós somos humanos. Então o tempo todo dizemos para os outros: tenha fé, não deixe de orar. Vamos subir um monte, vamos orar. Tenha fé, vamos fazer uma vigília, vamos fazer uma campanha de oração. Aí Deus falando para Josué que tem que tomar uma terra que é dos outros e foi ele que deu. O que Deus diz para Josué? Campanha de oração no monte. Quero 1 milhão de hebreus orando para me dar força. O que Deus fala para Josué? Josué, a vida é a vida, e a vida é feita por seres humanos. Então nessa hora, você tem que ser mais humano que os humanos que estão do outro lado.
Sabe como é que é se é mais humano do que os humanos que estão do outro lado? Josué, é simples. Para você ser mais humano do que os humanos que estão lá do outro lado, que é onde você tem que ir, Josué, seja um conquistador. Se apodere das coisas. Não deixe ninguém te dar nada. E essas concessões te chamarem de direito. Não. Se é teu, vai lá e pega. Seja um conquistador, Josué. Josué, mantenha esse estado de alerta o tempo inteiro, Josué. Não se deixe levar pelas ondas de circunstâncias. O tempo todo é estado de alerta. Josué, não se deixe oprimir. Não aceite medo nenhum, Josué. Não compre a ideia de que aquilo que causa espanto nos outros vai causar em você. Josué, esteja preparado, Josué. Não se deixe prostrar, Josué. Sempre em frente, sempre em pé, sempre andando, sempre caminhando, sempre progredindo, sempre evoluindo, sempre ascendendo, Josué. E por último, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Meu irmão e minha irmã, que 2025 seja um ano onde você celebre com todas as suas forças a bênção que Deus te deu de estar vivo. E você fazer da sua vida talvez algo que você não faça já há um bom tempo. Sabe o que é? Dedicar-se a ela. Idoso, entra numa academia para anteontem. Ah, mas eu não gosto. Desculpa, você não tem mais idade para essas classificações. Quem dizia não goto, não telo, não go, era o nosso bebezinho. Com 60 anos você não pode regredir e dizer não goto, não telo, não go. Não dá. Você já tem mais de 60. Você não está mais nesse nicho de categoria. Seu neto, sim. E o seu neto, o que você diz? Você fala para o seu filho ou sua filha que seu neto está assim, aí você com muita tristeza sai do recinto, porque ele vai aprender que não pode ser assim, aí depois você volta chorando, se sentindo o maior caguete de todos os tempos, e faz uma promessa que nunca mais vai caguetar mais nada. Não é assim? 2025 seja um ano, meu querido jovem, que você viva a sua mocidade com todo o seu gás, com toda a sua energia. O que é bom que permaneça, o que é ruim que saia fora. Que você estude bastante, trabalhe bastante, se divirta bastante, saia bastante, madrugue bastante, vale a noite bastante, porque você só tem uma juventude, depois não tem mais. Você só vai ser forte uma vez, depois não vai ser mais. Aproveite bastante, conheça pessoas, viaje, vá para mochilão, trilha, caminhada, faça o que tiver de fazer, assuma teus BOs, é problema teu. Adolescente, que 2025 seja um ano que você estude bastante, que você queime muito a mufa, que cada vez mais você adquira conhecimento, que você possa aprender que esse é o momento da sua vida tão pequeno, mas que vai definir o resto da sua existência. Nessa hora você tem que ser velho para depois passar o resto da vida brincando que nem criança. É estudar muito, obedecer os pais à enésima potência. Quanto mais chato estiver o ambiente, significa dizer que dali virá o sucesso. Crianças, que 2025 seja o ano da superação, que vocês tirem nota alta em todo o bimestre, que vocês comam toda a comida, tudinho, que vocês obedeçam papai e mamãe, se eles tiverem dinheiro, que eles possam levar vocês para passear bastante, se merecerem, que chegue o final do ano e vocês possam apresentar para os pais, para os avós, para a igreja, um boletim cravado de nota 10, de nota A, de nota B, aprovados em tudo, e que vocês possam encher de seus pais de orgulho. E quanto a nós, de 30, 40, 50 anos, nós só temos tempo de abençoar aqueles que nos cercam.
nós só temos tempo de prover aqueles a quem nós amamos. Nós só temos tempo de cuidar da nossa saúde, porque se não tivermos com saúde, vamos debilitar aquilo que nós mais amamos, que é o nosso núcleo familiar. Com 30, 40, 50, nós não pensamos, nós agimos. Nós não consultamos céus e terra, nós simplesmente fazemos, porque só tem a gente para fazer. Com 30, 40 e 50, é o final da nossa vida adulta, e nós começamos a vislumbrar o que vai ser a terceira idade. E o que nós fazemos? Nós ajeitamos a vida toda da nossa família, tomamos todas as providências e nos mantemos preparados para aquilo que vai vir. Com 30, 40, 50, a gente quase não vê o tempo passar. Nós simplesmente estamos ocupados demais, cuidando dos mais velhos, cuidando dos mais novos, não deixando faltar dinheiro em casa e, quem sabe, um tempo aqui e acolá, cuidando muito da nossa saúde, para não fraquejarmos diante daqueles que nós amamos. Amém, queridos? Leiamos todos mais uma vez o verso de número 9. Josué 1:9. Leiamos todos a uma só voz, de pé. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que venha 2025. Amém, igreja?